Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro mandamento. Falamos então já do primeiro mandamento em 2 vídeos, falamos do segundo mandamento em um vídeo e agora vamos falar em um vídeo também do terceiro mandamento. Esse vídeo pode ser, eu não sei se esse vídeo será longo ou será curto, então você vai ter que esperar até o final, né? Aliás, você já sabe, eu é que não sei, né? A internet ela tem essa possibilidade, você sabe o tamanho do vídeo antes da pessoa que está gravando. Mas é isso, então. Então desde já quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, assistir o vídeo até o final. E lá no final a gente vai compartilhar alguma palavra para demonstrar que você terminou, que você assistiu esse vídeo até o final, certo? Então, antes de mais nada, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro mandamento, que é guardar domingos e festas, encerrando a primeira tábua dos 10 mandamentos. Os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e guardar domingos e festas. Então, pouco a pouco, a gente vai aprendendo os 10 mandamentos, como o próprio catecismo vai nos comunicar, correto? Então, vamos lá. Ele ainda está incluído, esse mandamento de guardar domingos e festas ainda está incluso no mandamento que Jesus fala: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E o terceiro mandamento, ele está em 2 momentos, relatados em 2 momentos. Êxodo 20 e Marcos 2. Êxodo 20 vai dizer o seguinte: lembra-te do dia do sábado, para o santificares. Durante 6 dias trabalharás e farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nele nenhum trabalho. Êxodo 20, de 8 a 10. E Marcos 2, 27 e 28 vai dizer assim: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O filho do homem, até do sábado, é Senhor. Então vamos ver o que significa esse sábado, né? O que significa esse dia que é para se guardar e o que significa o dia do Senhor, certo? Primeiro, então, como vocês já sabem, o catecismo ele sempre tem ele nos apresenta primeiro o Antigo Testamento, a visão daquele tema no Antigo Testamento para depois apresentar no Novo Mandamento, né? Então ele vai apresentar isso. O que é o dia de sábado? O que é esse dia para se guardar no Antigo Testamento? E depois nós veremos no Novo Testamento, certo? A santificação do sábado. No português, sábado. No latim, sabatum. Em hebraico, sabat, que significa descanso semanal. É um descanso da semana. Então, necessariamente, sábado não significa o 7º dia, mas um descanso, certo? Por exemplo, quando a pessoa vai dizer assim, eu tirei um ano sabático, ou seja, um ano de descanso. Ela muda a rotina dela. E a gente vai perceber que é exatamente isso. Não é um descanso necessariamente, mas é um descanso da rotina. Nós mudamos a rotina, mas não somos impedidos de trabalhar, tá bom? Não somos impedidos de nos cansar por outra coisa. Nós somos impedidos de manter aquele trabalho e não tirar para algum proveito aquele descanso, aquele dia, certo? O terceiro mandamento, então, do Decálogo refere-se à santificação do sábado. O 7º dia é um sábado, um descanso completo consagrado ao Senhor. Por que nós devemos descansar em um dia? Por 3 motivos. Porque faz-se memória da criação. A criação onde Deus fez a criação em 6 dias e no 7º ele descansou.
certo? Então, quando você vê alguma pegadinha, esses dias eu vi uma pergunta: quantos dias Deus criou o mundo? Né? Muitas pessoas poderiam responder 7, mas não, são 6. Deus fez em 6 e no 7º ele descansou, certo? Também faz memória da libertação de Moisés, do Mar Vermelho, dos egípcios, da escravidão, e também é um sinal da aliança com o povo escolhido, certo? O sábado é a memória então dessa criação. A bênção e a santificação que Deus deu ao 7º dia refere-se em memória da criação que ocorreu nos primeiros 6 dias. Como eu já disse aqui, então existe uma bênção e uma santificação. Então esse dia eu quero que você guarde bem essas palavras. É uma bênção e uma santificação, certo? São duas coisas que vão caminhar juntas para esse dia. Não pode ser somente um dia para descanso, mas é um dia para descanso, um descanso abençoado, ou seja, onde Deus me abençoa, onde eu busco a bênção de Deus e eu busco a santificação, certo? Segundo motivo de nós termos essa reverência ao sábado é que o sábado também é memória da libertação. Era um dia para se recordar a libertação do povo de Israel da escravidão egípcia. E o terceiro motivo é o sinal da aliança. O sábado é destinado para guardar a aliança. Uma aliança tem sempre 2 lados e ambos devem cumprir com essa aliança. Quando você vai ver um vídeo, um filme, um seriado de advocacia, você vai ver sempre 2 lados, né? E nesses 2 lados existem os contratos das duas partes, né? O que uma parte deve fazer e o que outra parte deve fazer. E aí nós vamos ter então essa aliança. A aliança também é um contrato onde uma pessoa vai fazer uma parte, vai fazer algo destinado a ela, e a outra pessoa vai fazer algo destinado a ela. Então não é só uma parte, o decálogo não é uma parte somente nossa. Não é somente uma responsabilidade somente nossa. Deus também tem a sua parte. Deus também tem a sua parte para cumprir no decálogo, que é cumprir as promessas que ele nos dá para aqueles que cumprem o decálogo, para aqueles que cumprem os 10 mandamentos. Uma aliança, então, tem sempre 2 lados e ambos devem cumprir essa aliança. Por isso, não só o homem, mas Deus tem no sábado de guardar a aliança. Ou seja, Deus também descansa no sábado. No sábado, então, deve-se louvar a Deus, deve-se louvar sua obra criadora e deve-se louvar suas ações salvíficas. Ou seja, louva a Deus, louva a criação e louva a sua salvação. Certo? E aí nós temos por que ser uma folga, essa folga semanal, esse descanso semanal. Certo? Mas até aqui estão todos conseguindo entender, correto? Então, você entendeu que é por 3 motivos. São os motivos da criação, né? Também da libertação e também da aliança. Certo? Guarde então essas palavras: criação, libertação e aliança. O homem deve ter nas ações divinas um modelo para as suas ações, guardadas as devidas proporções, obviamente. É porque nós sabemos que nós nunca seremos deuses. Nós nunca seremos deuses, nós nunca teremos o poder de Deus. Mas nós, através das nossas ações, podemos também realizar ações semelhantes, ações em proporções menores, semelhantes às de Deus. E é isso que nós vamos ver, né? Deus descansou de sua obra. O homem deve descansar do seu trabalho semanal. Então, o trabalho semanal é a obra do homem. O trabalho semanal é a obra do homem. É onde o homem está se santificando. É onde o homem está contribuindo para a criação. É onde o homem está contribuindo para a santificação. É onde o homem está contribuindo para a libertação do povo de Deus. Então, da mesma forma que Deus libertou, santificou e fez a sua aliança, o homem também vai, ao cumprir esse mandamento de guardar o dia de descanso, guardar esse dia do Senhor, devido às proporções,
Ele está dizendo, eu estou imitando o meu Deus. O meu Deus que trabalhou em 6 dias e descansou no sétimo, eu também trabalho em 6 dias e descanso no sétimo. Certo? O sábado, então, faz cessar os trabalhos cotidianos, aquela rotina, e concede uma folga. Então, a questão do sábado não é que é um descanso, mas é um descanso da rotina, um descanso do cotidiano, um descanso do dia a dia. Então, quando a pessoa ela pode, por exemplo, trabalhar nos 6 dias e no domingo ela ir na igreja e servir o dia todo e trabalhar o dia todo e ela não estará pecando neste mandamento. Certo? A gente vai entender lá na frente porque o domingo e não o sábado. Eu comecei falando do sábado, mas terminarei falando do domingo. Lembre-se que eu estou aqui falando apenas do Antigo Testamento. Certo? Então o sábado ele faz cessar essa rotina. É um dia de protesto contra as servidões do trabalho e o culto do dinheiro. É quando o homem fala assim: tudo bem, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, mas trabalho não é tudo. Então, e dinheiro não é tudo. Então eu estou falando para mim, para o mundo, que dinheiro não é tudo. Que eu preciso parar para a ação de Deus agir, para que a ação de Deus seja feita e para principalmente que eu dê valor e fale não a essas coisas. A criação, o trabalho, o dinheiro não são mais importantes do que o meu Deus. É esse o recado que nós passamos. É esse o recado. A minha família não é mais importante, os meus afazeres não são mais importantes, o futebol não é mais importante, nada é mais importante do que o meu Deus. É este o recado que se deve passar no dia do descanso, nesse dia do Senhor. E aí vamos ver também, já fazendo essa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, Jesus e a sua ligação com o sábado. Qual era a relação de Jesus? Por que Jesus foi tão perseguido e principalmente questionado a respeito do descanso do sábado? Uma das principais acusações contra Jesus era a violação do sábado. Então, quando ele diz, eu sou o Senhor do sábado também, o Filho do Homem é Senhor do sábado também, ele assume, é por conta do sábado que Jesus vai ser crucificado. Porque é por conta dessas e outras palavras, mas palavras semelhantes a essas, que ele é acusado de blasfêmia, que ele é acusado de se colocar no lugar de Deus. Como nós sabemos que ele é Deus, mas para os judeus daquela época eles não entendiam isso, eles não conseguiam entender isso. Mas Jesus nunca violou o sábado, mas apresenta a origem da santificação deste sábado. Ou seja, o sábado não era para que o sábado fosse santificado, mas para que o homem fosse santificado. Para que o homem quebrasse a rotina, saísse dessa rotina e entrasse numa vida em Deus. Onde ele parasse, tirasse o olhar do seu trabalho, mesmo que o seu trabalho fosse semanalmente, diariamente, servir a Deus, ele vai passar, ele vai mudar a sua rotina. Tanto que os padres, olha só, olha a riqueza da igreja. Tanto que os padres, eles têm um dia de descanso, e não é o domingo, é a segunda-feira. Muitas arquidioceses, muitos padres tiram o seu dia de folga na segunda-feira. Porque, óbvio, eles não vão tirar o dia de folga na segunda, aliás, no domingo, né? Porque é um dia onde eles mais trabalham, né? Onde mais existe atividades dentro da paróquia. Então ele tira um dia de descanso. É um dia que ele tira a rotina dele. Obviamente que o padre ele não pode estar totalmente desligado das atividades, mas ele precisa estar focado em algumas outras coisas. Ele pode mudar o foco nele no dia da segunda-feira. Muitas arquidioceses indicam para ser na segunda-feira. Pode ser em outro dia? Pode. A igreja pode, mas tradicionalmente é na segunda-feira. Normalmente é na segunda-feira, pelo menos aqui na Arquidiocese de Goiânia,
é indicado aos padres tirar esse descanso na segunda-feira. Pelo menos um dia da semana eles tirarem um descanso, certo? Porque o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. É isso que Jesus veio ensinar, é isso que Jesus veio mostrar. É o sábado que deve servir ao homem e não o homem que deve servir ao sábado. Então, aí nós precisamos relembrar, nesse momento, nesse dia, nós precisamos relembrar de 3 coisas. Relembrar de Deus, fazer essa recordação, né? E recordação aqui no mais íntimo dessa palavra, que é exatamente isso, é colocar novamente no coração. Recorde. Recorde é, esse corde vem de coração. Então é colocar novamente no coração. Tenha paz no trabalho, a imitação de Deus, que descansou. Ou seja, Deus tirou paz, ele teve uma paz ao trabalhar. Aliás, ao descansar, no 7º dia, ao descansar. E aí ele olha e descansa. Mas é um descanso de paz, um descanso de tranquilidade, onde ele diz, cumpri o meu trabalho. E o homem também é chamado a isso, a cumprir o seu trabalho diariamente, a cumprir o seu trabalho semanalmente, mas no dia do sábado, no dia de descanso, ele dizer, eu cumpri o meu trabalho. Também é um dia para louvar a Deus e sua obra, a criação e a salvação. Tanto a obra da criação, de Deus Pai, quanto da obra da salvação, de Deus Filho. E aí nós vamos entender aqui que é exatamente essa obra de salvação que é a chave de leitura para se ter a mudança de sábado para domingo. Correto? Por que eu estou falando isso parecendo que você não sabe? Porque eu sei que muitas pessoas sabem que precisam guardar o domingo, né? E o dia do Senhor é o domingo. Por quê? Porque eu não estou ensinando para pessoas que estão começando na fé. Eu faço esses vídeos, principalmente eu faço esses vídeos para catequistas, para pessoas que querem ensinar, para pessoas que têm dificuldade, às vezes, de defender a sua fé no churrasco de família. Quando você tem dificuldade para defender, para falar, por que vocês vão no domingo e não no sábado? Por que vocês mudam a palavra de Deus? E não é verdade, né? A palavra de Deus ela é imutável. E o católico é a pessoa mais fiel, ou a igreja católica é a pessoa mais fiel, a igreja mais fiel à palavra de Deus. Não é o homem que deve servir o sábado, correto? O homem deve servir-se do sábado para estas coisas. O sábado, então, é apenas um instrumento. Então, pensa o seguinte, imagina que Deus fale para você, use deste instrumento, ele me dá um violão, e ele fala assim, use deste instrumento para me louvar. E aí eu pego esse instrumento e vou lá e cuido do instrumento e começo a aprender, a tocar e tudo mais tal, mas eu esqueço de louvar a Deus. O instrumento ele se tornou mais valioso do que o louvor a Deus. O instrumento não deve ser maior do que Deus. E é isso que o sábado se tornou para muitos judeus daquela época. Se tornou para muitos judeus um instrumento de adoração. Um instrumento de adoração, então eles adoravam muito mais o sábado do que o Deus que fez o sábado. O Deus que descansou no sábado. Jesus autoriza-se e autorizou fazer o bem no sábado. Pois fazer o bem é um ato de recordação, é um ato de imitação e é um ato de louvor a Deus e a sua criação. Certo? Então, quando Jesus, ele permite, ele se autoriza também, ou seja, ele faz do sábado um lugar também para fazer o bem, um dia também para fazer o bem, ele vai mostrar que ali nós precisamos recordar de Deus, nós precisamos imitar a Deus e nós precisamos louvar a Deus. Recordar, imitar e louvar a Deus. O sábado, então, é um dia para a compaixão. O sábado é um dia para fazer o bem. O sábado é um dia para a salvação. O sábado é um dia para a misericórdia. O sábado é um dia para o perdão. O sábado é um dia para honrar a Deus.
certo? Então, e aqui, entenda sábado aqui, não como o sábado que nós vemos hoje, mas esse sábado que é o dia de descanso, certo? Nós entendemos lá na frente, lá atrás, que sábado é o dia de descanso. É uma folga semanal, correto? Nós entendemos isso. Então, entenda quando eu falo sábado aqui até aqui, essa folga semanal. Ela pode ser tanto para o padre na segunda-feira, como para nós no domingo, como para nós no sábado, no domingo, como muitos descansam e mudam a rotina no sábado e no domingo, né? Como pode ser um outro dia. Mas, sacramentalmente, liturgicamente, nós vamos celebrar a missa apenas no domingo, certo? Vamos lá então agora ver o dia do Senhor, correto? O que seria esse dia do Senhor? É o dia que Deus fez para nós. Ou como o Salmo diz, é o dia que o Senhor fez para nós. O dia que o Senhor fez para nós, do Salmo 118, alegremo-nos e nele exultemos, é o dia da ressurreição, o dia dos dias, dia com D maiúsculo aqui, é o dia que é o dono de todos os dias, é o Senhor de todos os dias. Se existe um dia perfeito, é o dia da ressurreição de Deus, porque é o dia não só da vitória, mas da entrega da vitória. É como é a chegada de Jesus para entregar a vitória para o povo de Deus. Jesus ressuscita no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Segundo a criação, era o domingo. Mas não se falava domingo ainda nessa época. Por quê? Porque o nome domingo virá do próprio Jesus. Quando nós falamos domingo, né? Eu vi um vídeo esses dias e a pessoa falava assim: eu posso até acreditar que Jesus não existe, mas me fala a respeito aí, depois de qual dia, depois de o tempo, a história é dividida em antes e depois de Cristo. Como é que você vai falar? E aí eu poderia colocar essa. Eu vi esse vídeo, eu pensei depois. A gente poderia falar também domingo, porque a palavra domingo vem do dia do Senhor. A gente vai ver isso mais daqui a pouquinho, mais para frente aqui. Então Jesus ressuscita no primeiro dia. O primeiro dia, o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação. Haja luz, é o dia da luz, é o dia da vigília pascal, é o dia também dessa luz. O primeiro dia da criação é onde existe a luz. A terra, Deus criou o céu, no princípio a terra estava informe. Deus criou o céu e a terra, certo? E também essa falta de forma que existia, porque Deus havia morrido, Jesus havia morrido, ele ressuscita para dar ordem novamente. E agora é uma nova ordem. E agora essa nova ordem, que é a ordem de Jesus Cristo, que é a ordem de Jesus. O oitavo dia também, que é o domingo, a seguir ao sábado, significa a nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Então aqui nós vamos ver o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia é o dia da criação. No sétimo dia é o dia do descanso. No oitavo dia é o dia da ressurreição, né? É o primeiro de todos os dias. É o primeiro de todos os dias. É a primeira de todas as festas. É o dia do Senhor. Dies Dominicus, ou dia do Senhor. É por isso que se diz Dominus, Domus significa Senhor, dono, né? A palavra dono vem de Senhor também, de domo, né? De domínio também vem de Senhor. As cabeças explodindo aí de palavras que podem. Domus, domicílio, propriedade. O dono, o domicílio é do dono. E o dono é o Senhor. Entende? Então, domingo a palavra vem de Senhor. Certo? São Justino vai fazer
na sua apologia, vai dizer o seguinte: reunimos-nos todos no dia do sol, que é o Sunday, dia do sol, em inglês, Sunday, porque foi o primeiro dia após o sábado judaico, mas também o primeiro dia em que Deus, tirando das trevas a matéria, criou o mundo, mas também porque Jesus Cristo, nosso Salvador, neste dia ressuscitou dos mortos. Certo? Então, você entendeu que é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Agora nós vamos ver esta plena Páscoa. É a realização do sábado, que é o domingo. Para os cristãos, a determinação do rito, ou seja, participar do rito, substituiu o sábado pelo domingo. Substitui-se o sábado pelo domingo, pois a nova Páscoa toma o lugar da antiga Páscoa. Que Páscoa antiga é essa? A Páscoa, a passagem de Deus no meio do povo egípcio, mas também a passagem do Mar Vermelho. Então, você vai ver essas duas passagens e Deus que agora passa da morte para a vida, que Cristo que passa da morte para a vida e nos leva também da morte para a vida. A Páscoa, ou seja, passagem, e Páscoa significa passagem, da cruz é maior que a Páscoa do Mar Vermelho. A Páscoa, então, da cruz, da morte e da ressurreição é maior do que a Páscoa do Mar Vermelho. Então, se o Mar Vermelho, se a Páscoa do Mar Vermelho, se a passagem do Mar Vermelho deve ser louvada, muito mais a Páscoa da cruz deve ser louvada. O domingo, então, é a realização plena da Páscoa, certo? É a realização plena da Páscoa. A lei antiga era uma preparação para a nova lei. O que muitos judeus não entenderam, é que o Antigo Testamento, tudo aquilo que foi uma promessa ela é dada não para que nós ficamos cientes do plano de Deus, mas para que nós nos preparemos para o plano de Deus. É como se fosse uma ordem. Imagina que o seu chefe chega para você, olha, fica nesse lugar aqui. É nesse lugar. Se você não está, ou quando uma pessoa, ela vai, por exemplo, uma competição de natação, por exemplo, é que aí a pessoa, ela vai, vem aquela ordem, né? Preparar, apontar, fogo, né? O que acontece ali? Se a pessoa vai se preparar só quando a pessoa dá ordem para que ela avance, né? Na última ordem, ela vai perder tempo, ela vai se perder. Então, a promessa de Deus é para que o homem se prepare. E isso serve para você também. Quando Deus está prometendo algo na sua vida, não é porque Ele está querendo fazer você esperar, mas é porque Ele está querendo fazer você se preparar. Anota isso para a sua vida. Quando Deus está prometendo algo e ainda não cumpriu, é porque Ele quer que você se prepare para o que vem por aí, para o que vem. Ele não quer que você fique esperando de braços cruzados. E é isso que aconteceu no Antigo Testamento. Muitos se prepararam. Os que viveram segundo a antiga ordem das coisas alcançaram uma nova esperança, não guardando já o sábado, mas o dia do Senhor, em que a nossa vida foi abençoada por Ele e pela sua morte. Santo Inácio de Antioquia. A celebração do domingo, então, agora a celebração então passa agora a ser no domingo. Celebrar o domingo cumpre a prescrição do rito. Em qualquer domingo que você participar, você cumpre a prescrição do rito, cumpre a prescrição desse mandamento de guardar os domingos, certo?
Esta prescrição do rito é algo inserido no coração do homem, pois naturalmente o homem tende a reunir-se para a celebração de um rito. Pois naturalmente o homem tende a reunir-se para a celebração de um rito, certo? Então, o homem, naturalmente, é chamado a prestar culto a Deus. Nós já falamos isso em outros momentos aqui. Nós já falamos que o homem, ele tem uma necessidade de prestar culto a Deus. Mesmo que ele não conheça Deus, ele faz uma divindade para si. Ele entende que ele precisa ter uma conexão com uma criatura, com um ser superior a ele. Um ser que existe e é superior a ele e que é poderoso, é mais poderoso do que ele, correto? Então, o homem é chamado a esse contato, a esse prestar culto. E esse culto deve ser prestado exteriormente, ou seja, de forma que ele não faça só olhando para dentro de si, interiormente, que seja visível para que outros vejam também, ou seja, ele não pode fazer dentro da casa dele, por exemplo, né, sozinho no quarto dele. Ele deve fazer isso em público, que na verdade todas essas aqui é a mesma coisa, né? Resumindo, deve ser em público e deve ser regularmente, ou seja, ele não pode ficar faltando. Vai um domingo, falta outro. Vai um domingo, falta outro. Esse compromisso regular e constante. Então precisa ser público. Exterior visível é a mesma coisa que público, né? Ele não pode fazer para si. Ele precisa fazer para que outras pessoas vejam. Não porque as outras pessoas precisam ver, mas porque ele precisa fazer junto com outras pessoas. Não é para que as outras pessoas vejam, é para que ele participe junto com as outras pessoas. O culto dominical, então, cumpre o preceito moral da antiga aliança, cujo ritmo e espírito retoma ao celebrar em cada semana o Criador e o Redentor do seu povo. Então o culto do domingo, cumpre esse preceito da aliança do sábado de antigamente, da antiga aliança, que é um ritmo que tem esse mesmo ritmo, onde esse ritmo, esse espírito é retomado no Criador e no Redentor. Ele une as duas coisas, não somente o Criador, mas o Criador e o Redentor. Vamos falar então da Eucaristia Dominical, uma tradição dos apóstolos e da igreja primitiva. Qual é essa tradição da igreja primitiva? Desde os apóstolos guarda-se o domingo. Então são os apóstolos que começam com essa tradição, que começam com esse hábito. O domingo em que se celebra o mistério pascal, por tradição apostólica, deve guardar-se em toda a igreja como o primordial dia festivo de preceito, certo? Mas também existem outros dias de preceito. E eu quero que você anote principalmente alguns aqui, certo? Vamos lá. Quais são os dias, segundo o catecismo, e aqui é muito importante você pegar essa palavra, segundo o catecismo, que são preceito, certo? Os dias de preceito, que segundo o catecismo, são o Natal do Nosso Senhor Jesus Cristo, que é dia 25 de dezembro, todo mundo já sabe. A Epifania de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou marcar alguns aqui e depois eu vou falar para vocês por que eu estou marcando ele. Certo? Aqui, isso. Pronto. Esses aqui. Então aqui, o Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, aliás, vamos aqui, né? Epifania de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é por volta ali do dia 6 de janeiro, alguma coisa assim, certo? Umas 2 semanas depois do Natal, correto?
a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que eu não vou me lembrar agora. Eu vou ficar devendo essa informação. Santíssimo corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Corpus Christi, tá? É o Corpus Christi. Então, normalmente acontece ali em junho, às vezes junho, às vezes maio, mas na maioria das vezes junho, certo? Sempre na quinta-feira. O Natal é sempre no dia 25. Os outros dias eles podem mudar. Agora que eu estou falando para o Brasil, certo? Agora eu estou falando para o Brasil. Santa Maria, Mãe de Deus, que é 1º de janeiro, sempre. E não muda. Não muda. Por que eu estou falando não muda? Eu vou falar mais à frente aqui. Sua Imaculada Conceição, que é dia 8 de dezembro, que também não se muda. E Assunção. Assunção, que é no dia 26 de agosto, se eu não me engano. Eu posso estar errado aqui. São José, 19 de março. Os apóstolos São Pedro e São Paulo, que é dia 29 de junho, se eu não me engano. Dia de Todos os Santos, que é dia 1º. Dia 1º de novembro, certo? Aí o que acontece? Esses que eu não falei não mudam. Esses que eu assinalei, que eu coloquei um sublinhado neles aqui. Por que eu coloquei o sublinhado e disse que eles não mudam? Porque independente do dia que ele cair, será celebrado naquele dia. Obviamente, Corpus Christi é sempre na quinta-feira. Não muda. Não muda. Ele muda conforme... por isso que ele não tem uma data fixa, uma data no mês fixa. Ele tem um dia da semana fixo, certo? Que é na quinta-feira. Natal do Senhor, o dia é fixo, 25 de dezembro. Sempre. Independente, é 25 de dezembro. Santa Maria, Mãe de Deus, será sempre no dia 1º. Por que eu estou falando será sempre? Porque esses outros podem ser transferidos para o domingo mais próximo, seja o anterior ou seja o posterior. Às vezes, na maioria das vezes, é no posterior, certo? Então, você já vai no domingo, você já está cumprindo esses outros preceitos. Se você for em todos os domingos e for nesses 4 dias que eu falei aqui, Natal do Senhor, Corpus Christi, Santa Maria, Mãe de Deus e Imaculada Conceição, você estará cumprindo todo o preceito do terceiro mandamento. Correto? Os primeiros cristãos tinham o mesmo costume, chamavam de assembleia, ou seja, era uma reunião do povo de Deus, era uma assembleia. Assembleia tem origem do latim assimulare, que significa reunir ou se juntar. Então, essa assembleia é esse se reunir, se juntar, estar perto, estar próximo. E aí nós temos a importância da paróquia, que é o local onde você vai celebrar. Lembra que eu falei que precisa ser em público? O público é a sua paróquia. O público que você vai se ajuntar, assemble, que você vai se reunir, é na sua paróquia. A paróquia, então, é uma comunidade de fiéis estáveis, ou seja, que não ficam passeando de um lugar para o outro, na igreja particular. São aquelas pessoas que se encontram regularmente aos domingos na celebração e têm, assim, a possibilidade de uma vida fraterna. A importância também do domingo é a vida fraterna, certo? Então, quando a pessoa ela tem essa dimensão que a paróquia não é somente um lugar para eu comungar de Cristo, mas comungar da fraternidade também. Para eu participar da fraternidade, para eu participar com os meus irmãos e conhecê-los, e amá-los, e escutá-los, e estar mais próximo deles. A paróquia, então, tem o pároco como seu pastor próprio e o bispo como seu pastor diocesano. Então, toda paróquia tem um pároco e o bispo, certo? E você vai identificar, você precisa identificar quem é o pároco e quem é o bispo da sua paróquia, certo? Obviamente da sua arquidiocese. Deve-se também viver a expressão ordinária. É na paróquia que se vive a expressão ordinária da liturgia e da fé. Ou seja, é na paróquia que você vai fazer a liturgia ordinária todos os dias ali, de forma diária, de forma
própria, e forma única, e forma constante também. É na paróquia que se ensina a salvação de Cristo. É na paróquia que nós vamos ensinar isso. É na paróquia que se pratica a caridade do Senhor em boas obras e fraternas, em boas e fraternas obras. Eu poderia colocar assim: em boas e fraternas obras, certo? São João Paulo II vai dizer que na paróquia o fiel encontra o que não encontra em casa. Muitas vezes ele não encontra união em casa e ele precisa encontrar na paróquia. Muitas vezes ele não encontra harmonia, precisa encontrar. Muitas vezes ele não encontra laço, precisa encontrar. Muitas vezes ele não encontra oração em casa e ele precisa encontrar. Certo? Por isso é responsabilidade do pároco e responsabilidade dos fiéis mais assíduos, mais ativos na paróquia, fazer com que essa união, harmonia, laço e essas orações sejam encontradas pelos outros fiéis que estão mais afastados. É responsabilidade de cada um daqueles que estão mais ativos, a começar do padre, a começar do pastor da paróquia, para os outros, para os demais, que eles se sintam acolhidos. São João Paulo II então vai dizer: podes também rezar em tua casa, mas não podes rezar aí como na igreja, onde muitos se reúnem, onde o grito é lançado a Deus de um só coração. Há lugar a lá qualquer coisa mais, a união dos espíritos, a harmonia das almas, o laço da caridade e as orações dos sacerdotes. Então, é a união dos espíritos que você vai encontrar, essa harmonia das almas, esse laço da caridade e essas orações do sacerdote, dos sacerdotes, certo? A obrigação do domingo. Vamos lá. Quando se cumpre o preceito, então? Quando é que eu vou cumprir o preceito? Somente no domingo? Não. A gente vai ver que antes um pouquinho a gente pode participar da missa e cumprir preceito. O mandamento então determina que o fiel é obrigado, e aqui eu estou colocando em letras garrafais para você entender, que ele é obrigado a participar da missa no domingo. E também nos dias festivos. Quais são os dias festivos? Aqueles 4 que eu acabei de citar. Natal, Santa Mãe de Deus, 8 de dezembro e Corpus Christi. Certo? 25 de dezembro, 1º de janeiro, 8 de dezembro e Corpus Christi. Certo? Cumpre o preceito de participar na missa quem a ela assiste, onde quer que se celebre. Assiste aqui é não ver pela televisão, tá bom? Assiste é dar assistência, é ver, certo? Então, assistir é dar assistência. Por que eu estou dando assistência? Porque eu estou dando assistência ao padre. Eu estou juntando as minhas orações com as orações do padre, para que essas orações se tornem orações do próprio Cristo, que se sacrificou por nós. Então, assistir aqui, por isso que eu estou enfatizando assistir aqui. Não é assistir pela televisão. Não cumpre preceito quem assiste pela televisão. Cumpre preceito quem assiste pessoalmente. Não remotamente, né? Presencialmente. Onde quer que se celebre o rito católico. Não cumpre preceito a pessoa que vai deixei de ir na igreja católica e fui na igreja protestante. Cumprir preceito? Não. Certo? Quer no próprio dia festivo, quer na tarde do dia antecedente. Aí nós vamos ver aqui o que acontece. Certo? O que significa esse dia antecedente? Dia antecedente do domingo é o sábado. Então, a partir da tarde, ali por volta das 4 horas em seguida, se você participar de alguma missa, mesmo que a liturgia não seja liturgia do domingo, mesmo que o padre não celebre a liturgia do domingo, você está cumprindo o preceito já no sábado, porque você estará cumprindo o preceito de domingo. Ou, por exemplo, no dia 7 de dezembro, após as 4 horas, se você participar de alguma missa, no dia 7 de dezembro, após
Após as 4 horas, você já estará cumprindo o preceito do dia 8 de dezembro. Ou Natal também. Se você cumprir, se você participar da missa no dia 24, já estará cumprindo o preceito para o dia 25. Certo? E assim também para o Corpus Christi e para qualquer outro domingo. Por que se deve, então, participar? Se deve participar porque a Eucaristia Dominical fundamenta e sanciona toda a prática cristã. Se deve participar porque nós precisamos nos alimentar do corpo e sangue de Cristo, gente. É simplesmente por isso, porque nós devemos amar a Jesus e estar presente com Ele. Com Ele, isso é um ato de amor. Todos os dias, toda semana. Imagina você amar uma pessoa e falar assim, não, semana que vem eu vou te ver. E aí quando dá no dia, você fala assim, não deu pra ir, chegou visita aqui em casa, eu marquei um futebol, os meninos me chamaram pro futebol. Você entende? Você ama mesmo essa pessoa? Então sim, não adianta você falar que ama uma pessoa se você não se dispõe a fazer por essa pessoa, a mostrar amor por essa pessoa, a querer estar perto dessa pessoa. E é isso que é o amor a Deus. O terceiro mandamento é mais uma forma de você dizer, eu te amo, Jesus. Eu te amo e quero estar todos os domingos com o Senhor, pelo menos uma vez na semana, eu quero estar com o Senhor. Os fiéis justificados por motivos sérios estão isentos de participar. O que são esses fiéis justificados? E quais são esses motivos sérios? Fiéis justificados são aqueles que são batizados, certo? São aqueles que são batizados por motivos sérios, motivos de doença, motivos de cuidar de um doente, motivos de imprevistos graves que impeçam eles de participar de alguma coisa, estão isentos. Quais são exemplos aqui? Doença, obrigação de cuidar de crianças de peito ou dispensados pelo pastor por algum motivo. Só que aí tem que ser nomeadamente, né, diretamente para você. O pastor, o padre, vai dizer, eu te libero por conta desse motivo de participar da missa no domingo, certo? Mas tem que ser uma coisa bem conversada. Então, por motivos de doença, seja sua ou seja do outro, cuidando de outra pessoa, você está isento de participar da missa no domingo. Quem falta a essa obrigação comete pecado grave, correto? Quem falta a essa obrigação comete pecado grave. O que é participar da missa? Né? Eu já disse aqui de assistir, mas vamos lá. Para os cristãos é testemunho de pertença e fidelidade a Cristo e à sua igreja. É dizer, eu pertenço à igreja, eu pertenço a Cristo. Ele está falando, eu pertenço à igreja, eu pertenço a Cristo. É um atestado da comunhão na fé e na caridade, comunhão entre os irmãos, comunhão com Cristo. Eu estou atestando, eu estou comprovando que eu estou em comunhão com os meus irmãos e com Deus. É um testemunho da santidade de Deus e da esperança na salvação. É um reconforto mútuo sob a ação do Espírito Santo. Participar da missa, então, é participar inteira da missa. Chegar antes para rezar, para se preparar para a celebração. Estar ali, pelo menos até o sinal da cruz, e sair somente com a bênção do padre, que diz, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. E existem algumas piadas, né, de bispos, de padres, que falam assim, às vezes o padre vai ter que mudar o rito. Ele fala assim, às vezes o padre vai ter que mudar o rito para dizer, ide em paz e que o Senhor vos alcance. De tão rápido que as pessoas saem dali. Não é para sair rápido, é para demorar-se ali, é para esperar um pouco, é para ter vida fraterna, é para sair da missa ali e depois ir para comer alguma coisa, conversar com alguém, ter contato com alguém da paróquia e dizer, nossa, que bom que você veio, nossa, conversar, como é que está a família, como é que está a saúde. Um motivo para rezar pela pessoa. Não é só ir à missa e sair correndo ali, mas é ter vida comunitária, é ter vida fraterna. Deus nos chama a ter uma vida fraterna também, correto? Então,
participar inteiramente, atentamente, presencialmente e até o fim. E até o fim da celebração. Mas aí você vai me perguntar, e se o padre faltar? E se não tiver padre? Eu sou obrigado a participar? Como é que eu vou fazer para participar da missa se aqui no interior do sertão do norte do Paquistão, sei lá, ou no Amazonas, aqui lá na Ribeirinha, não tem padre? Como é que eu vou fazer? E aí? Bom, aí nesse caso, na falta de um sacerdote para a celebração da Eucaristia, um ministro da Eucaristia, um ministro extraordinário da Eucaristia, e aí é um leigo que vai ser nomeado para isso, celebra a liturgia da palavra, não é a liturgia eucarística, mas é a liturgia da palavra, e vai distribuir, se houver Eucaristia para ser distribuída. Provavelmente não haverá, pelo menos nas primeiras semanas haverá, mas depois não. Por quê? Porque normalmente essas situações, essas comunidades, elas têm uma carência muito grande, um tempo demorado. Os padres ficam meses sem voltar lá, porque é muito difícil mesmo, até mesmo chegar até esses lugares. Não é somente por uma questão de compromisso do padre, mas o padre demora 2 a 3 semanas para chegar nesse lugar. Aí você vê tão grave que é a falta de a escassez de vocações. Deve ser feito em um lugar sagrado, preferencialmente. Então, se às vezes não tem uma paróquia ali construída, uma capela construída, deve-se separar um lugar sagrado para para fazer ali esse rito, essa liturgia da palavra, certo? Liturgia da palavra substitui liturgia eucarística? A missa? Não. Não substitui. Ela substitui nesses casos. Mas para as pessoas, aliás, nem nesses casos ela substitui. Ela só é um paliativo. Ela só é um paliativo. A pessoa, infelizmente, ela não pode sair dali para participar da missa. Ela demora 2 semanas para chegar na missa, para chegar uma semana para ir, uma semana para voltar. Não dá para ela, né? Mas, por exemplo, eu fui na missa, eu fui aqui na missa na paróquia, na capital, tem padre até falar chega. E aí eu vou, e era celebração da palavra. Várias vezes. Já cheguei numa paróquia aqui perto de casa, fui lá, e nessa paróquia estava tendo celebração da palavra. Eu peguei minhas coisas e fui embora. Fui participar da missa em outro lugar, em outro horário, né? Me sacrifiquei porque tinha me preparado naquele domingo? Sim. Mas paciência, é isso que eu preciso fazer. Como cristão, eu preciso me sacrificar. Se isso não for sacrifício, se isso não for motivo, se Jesus não for motivo de sacrifício para mim, o que vai ser? O que será? Certo? Então deve ser feito em um lugar sagrado, preferencialmente. Na ausência de um ministro, pode-se rezar por tempo conveniente uma oração. E aí uma família que está muito distante, eles podem rezar em conjunto ali, um tempo conveniente, uns 30, 40 minutos ali, ou em grupo, ou até pessoalmente. Uma pessoa que está bem afastada, que ela não tem como chegar numa paróquia, ela pode pessoalmente ali ter um momento para se satisfazer, ou não se satisfazer, né? Mas para se reconectar, louvar a Deus, louvar a criação, descansar, mudar a rotina, certo? O Código de Direito Canônico vai dizer assim: se for impossível a participação na celebração eucarística por falta de ministro sagrado ou por outra causa grave, recomenda-se muito que os fiéis tomem parte na liturgia da palavra, se houver na igreja paroquial ou em outro lugar sagrado. Se houver na igreja paroquial ou em outro lugar sagrado, celebrada segundo as prescrições do bispo diocesano, ou consagrem um tempo conveniente à oração pessoal ou à família, ou em grupos de famílias, conforme a oportunidade. Detalhe aqui, ó. Isso aqui é essa parte aqui resumida, certo? Aliás, mais abrangente, né? Menos abrangente. O que eu tô falando? Mas tem uma coisa que ele colocou aqui, ó. Segundo as prescrições do bispo diocesano, ou seja, não se pode celebrar e levar em conta
a celebração da palavra, o rito da palavra, se o bispo não autoriza, se o bispo não dá autoridade para esse ministro celebrar assim, né? E aí vamos ver o final agora, o dia de graça e de cessação do trabalho. Também é um dia de repouso. Deus repousou depois do seu trabalho de criação. Jesus repousou depois do seu trabalho de salvação. A gente não pensa sobre isso, mas a morte de Jesus é um descanso. E esse descanso é um repouso. O sono do Senhor, o dormir do Senhor, Deus que dorme desce à mansão dos mortos e está dormindo, repousando, é Jesus. E a imitação do Pai, ele repousa depois de fazer a sua obra. Deus fez a obra da criação. Jesus fez a obra da salvação. Deus descansou no sétimo dia. Após a sua obra, Jesus descansou no sétimo dia. No sábado, após a sua obra. Nós devemos repousar também depois de uma semana de trabalho. Só que aí já não no sábado, mas no domingo, como nós já falamos. É o rito necessário, é o ritmo necessário entre trabalho e repouso. É aquele trabalha, 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 repousa. Trabalha, 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 trabalha. Né? É isso. Trabalha, 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 repouso. Trabalha, 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 trabalha. 6 dias trabalhando. No sétimo, repouso. Trabalha, 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 repouso. Entendeu? O domingo é tempo de descanso e lazer suficiente. Nem de mais, nem de menos. Eu vou descansar, mas não é tanto. Certo? Eu vou ter lazer, mas não é tanto. Certo? Para cultivar quatro âmbitos. O âmbito familiar, da vida familiar, o âmbito da vida cultural, o âmbito da vida social e o âmbito da vida religiosa. Não é só a vida religiosa que deve ser contemplada no domingo, mas também a vida familiar, a vida cultural e a vida social. Então eu preciso ter uma vida social, preciso ter uma vida cultural, né? Se puder ir no teatro, ir alguma coisa, ouvir uma música, tocar um violão, fazer uma brincadeira com os amigos, com a família e também rezar. Certo? Quais são os trabalhos impedidos? Apenas os trabalhos que impeçam o culto a Deus. Então, trabalhos que impeçam o culto a Deus. Trabalhos que a alegria que impeçam a alegria própria do dia do Senhor. Ou seja, trabalhos que te tiram de participar do dia do Senhor. Trabalhos que impeçam a prática das obras de misericórdia. Trabalhos que impeçam o devido repouso do espírito e do corpo. Qual é o trabalho que pode se fazer? Cuidar da família ou da vida social não infringe a lei do domingo. A pessoa ela ficou em casa, ela foi na missa, mas aí o resto do dia foi trabalhando, cuidando da família dela, cuidando da casa. Isso não é trabalho. Isso não é trabalho eu não vou lavar a casa porque é domingo, é dia do Senhor. Não! Você pode. Você deve, porque você está cuidando. Não é uma ação de trabalho, é uma ação de amor. Lembra que fazer o bem eu posso fazer? Então é uma ação de amor. Mas deve-se tomar cuidado com as desculpas que prejudicam a religião, a vida familiar e a saúde. Por exemplo, aí tem gente que às vezes se infortuna da família ou da religião e da saúde, cuidar da saúde. E às vezes ela perde essa conexão, deixa de ser amor. O amor da verdade procura o ócio santo, o descanso santo. A necessidade do amor aceita o negócio justo. O domingo é dia de. Deve-se utilizar do domingo também para que os patrões permitam o descanso dos funcionários. Consagrar-se à piedade cristã. Consagrar-se à piedade cristã. Consagrar-se às obras, às boas obras. Consagrar-se ao serviço dos doentes e pessoas de idade, idosos. Prestar auxílio aos familiares e vizinhos. Então, tudo isso não impede, tudo isso não denigre, tudo isso não
desguarda o sábado, desguarda o domingo, mas pelo contrário, santifica. O domingo é um tempo de reflexão que favorece o crescimento da vida interior e cristã. O domingo é um dia de silêncio que favorece, o crescimento da vida interior cristã. O domingo é um dia de cultura. O domingo é um dia de meditação. Reflexão, silêncio, cultura e meditação. Todos eles vão favorecer o crescimento interior e cristão. Certo? Os serviços essenciais do domingo. Quais são os serviços que não podem parar no domingo? Porque existem serviços que não podem parar. Alguns serviços só acontecem ou precisam acontecer no domingo. E aí? Para estes, cada cristão deve reservar um tempo durante a semana para descanso e um momento para participar da Santa Missa Dominical. Ou seja, a pessoa ela é enfermeira, ela trabalha o domingo todo, das 7 da manhã até 12 horas seguidas, vamos supor. Trabalha 12 horas seguidas, então ela trabalha o dia todo, ou 10 horas seguidas, sei lá, o que for, né? Às vezes 24 horas, não sei, não, né? Ela tem que tirar um dia para ir no sábado, na missa. Sejam pessoas que às vezes são esportistas, que trabalham em restaurante, que trabalham em hospitais ou que trabalham em serviços públicos. Policiais, bombeiros. São pessoas que não podem parar no domingo. Muitas pessoas que não podem parar ou que só trabalham no domingo. Por exemplo, os futebolistas. Mas eles precisam participar da missa no sábado. E precisam ter um dia de descanso também. O trabalho deles, o patrão deles tem que dar um dia de descanso para eles. Para essas pessoas. Dos restaurantes, dos hospitais, dos serviços públicos e dos esportes. Certo? Então, essas pessoas elas podem trabalhar, mas com algumas ressalvas. Elas precisam entender isso. E aí o feriado. O cristão, à frente dos meios políticos, deve se esforçar para manter os dias de domingo e festivos como dia de descanso. Feriado. Feriado significa dia de descanso também. Sabia? Férias vem de descanso. Feriado é um descanso menor. E aí nós vamos ter então essa necessidade dos cristãos continuar lutando para que dias de feriado, para que os dias santos sejam também, para que os dias festivos sejam também feriados. Por exemplo, dia 25 de dezembro é feriado. Dia de Corpus Christi é feriado, mas dia 8 de dezembro não é feriado. E o cristão ele precisa lutar para que se torne feriado. Para que se torne feriado. Ao contrário, por exemplo, eu estava pensando sobre isso, né? Nós comemoramos agora Nossa Senhora Aparecida, que dia 12 é feriado, mas não é preceito. E já o dia 8 é preceito, mas não é feriado, né? Olha a desordem que deveria ser. Não estou desmerecendo Nossa Senhora Aparecida, mas estou dizendo que é a desordem do homem que não vê a necessidade de colocar um dia festivo para o dia 8 de dezembro. Né? Eu não estou querendo desmerecer o dia 12 de outubro, mas só estou dizendo que o dia 8 de dezembro poderia ser feriado. Certo? Todos os cristãos devem então manifestar publicamente um exemplo de oração por este dia, de respeito e de alegria por este dia. Certo? Então, nesse dia festivo, nesse dia de festa, o cristão deve viver a oração, o respeito e a alegria. Se a legislação do país ou por outras razões obrigarem a trabalhar no domingo, que esse dia seja vivido, no entanto, como sendo o dia da nossa libertação, que nos faz participantes da reunião festiva dos santos. Ou seja, a pessoa ela pode até ser obrigada a trabalhar no domingo pelo país. Ou dizer, por exemplo, às vezes um país que mantém-se trabalhando no domingo, que não tenha essa pausa. Certo? A pessoa, o cristão, ele deve pensar: eu estou trabalhando, mas eu estou pensando no dia que eu não precisarei trabalhar no domingo para servir, imitar e louvar o meu Deus. É isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Que bom que você ficou até o final. Esse vídeo deve ter ficado um pouco maior do que os outros, mas
Eu quis fazer em um dia, em um vídeo só, esses dois últimos mandamentos, para que já no próximo nós comecemos a segunda tábua, que é honrar pai e mãe, o quarto mandamento, certo? Que é o primeiro mandamento seguido, é o primeiro mandamento que tem uma promessa, e nós veremos na semana que vem. Então comenta aqui, nesse dia, comenta aqui, para eu saber que você assistiu o vídeo até o final, comenta aqui, descanso, tá bom? Para eu saber que você assistiu o vídeo até o final. Certo? Então é isso. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e principalmente me ajudar a chegar esse vídeo a outras pessoas. Compartilhe nas suas redes sociais, tá bem? Fiquemos selados na proteção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.